A partir de agora, você vai ouvir uma experiência em sonho com o diácono Ezequiel Nunes. Uma experiência que ele teve da parte de Deus com a igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Sou eu, nosso irmão diácono Ezequiel Nunes. Queria testemunhar aqui, irmãos, eu creio um pequeno testemunho aí, uma visão e sonho, onde o Senhor, eu acredito que nos mostrou aí uma grande, eu acredito como se fosse uma revelação, né, em sonho, né? O que pode acontecer aí, né? O que Deus tem preparado para a igreja. E eu queria resumir para os irmãos entender melhor. Eu tive um sonho e no sonho eu pude contemplar aí, irmãos, a igreja aí, vários irmãos da IPFD, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, né? Tive aí com a presença de vários irmãos junto comigo no sonho. E nós estávamos andando numa rua, né? Andando aí numa estrada, como se fosse uma estrada meio tipo rural, né? Uma estrada meio de chão, né? E nós estávamos fazendo evangelismo. E nessa visão eu pude ver um grande homem de Deus, né? A qual eu queria que os irmãos viessem discernir aí o mistério que Deus tem revelado, né, meus irmãos? Eu pude contemplar aí uma pessoa semelhante, né, ao pastor Eduardo Santos. Era um homem, né, muito idêntico ao pastor Eduardo Santos. A feição do corpo dele certinho, como se fosse o pastor Eduardo Santos. E a única coisa que eu vi diferente, né, que eu não consegui ver o rosto dele, né, na visão. Mas quando ele abria a boca para falar com os irmãos aí, né, com a igreja, com os irmãos que estavam com a gente, né, fazendo evangelismo, uma voz descia do céu, né, uma voz do nosso saudoso missionário Davi Miranda, da época da Igreja Pentecostal Deus Amor, né, no tempo que ele teve aí, zelando da sã doutrina, né, para muitos que não conhecem, né, o pastor missionário Davi Miranda, né, foi um grande homem de Deus. Aí, irmãos, eu querendo resumir essa visão, quando este homem, né, esse grande homem de Deus, né, da visão, que era muito idêntico ao pastor Eduardo Santos, ele falava, uma voz falava por ele, né, num sonho, né, na visão, uma voz que vinha do céu, e nós ali, irmãos, nós ia nas casas, nós ia nas ruas, né, pregando ali a palavra de Deus, evangelizando, e quando ele abria a boca, irmãos, para orar, né, a oração que ele orava era muito mesmo parecida com a mesma oração que o pastor missionário Davi Miranda, na época lá, ele orava para os enfermos, né, ele expulsava ali os espíritos da enfermidade, né, os demônios do câncer, né, e outras enfermidades. Aí, quando esse pastor, este homem, né, da visão, ele orava, né? Ele expulsava no nome santo do Senhor Jesus para que as doenças viessem sair, né? E ali ele clamava com grande autoridade, grande poder, eu creio, da parte do Senhor, com a autoridade que o Senhor deu a ele. Ali ele expulsava, né? Orava forte, né? Com a mesma oração que o Davi Miranda ele orava, e expulsando as enfermidades. Aí, irmãos, as pessoas elas vinham testemunhar, né? Testemunhavam ali na visão, né, o milagre que tinha acontecido na mesma hora, né, o câncer tinha desaparecido, tumores desaparecido, né, e eles testificavam, né, dizendo, né, realmente estou curado, agora estou curado, né, e ali nós prosseguíamos na visão, andando, né, naquela rua. Aí nós chegamos mais adiante, né, no evangelismo, aí tinha um altar, né, no meio daquela estrada. Era como se fosse um púlpito, né, um altar ali de madeira. E em volta daquele altar tinha um círculo, né? Para muitos que
talvez não sirvam isso, mas ali tinha um círculo, né, em volta daquele altar, desenhado naquela areia, né, no chão mesmo, né. Aí, irmãos, quando eu olhei naquela visão, eu vi ali um homem em cima deste altar, né, e ali ele estava ali invocando, né, os espíritos, né, os demônios, né, e ao espírito de Satanás, né. E ali ele pegava e fazia ali uma obra de bruxaria. E eu pude contemplar ali, né, aquela pessoa ali muito estranha, né. E ele pulava, ele gritava. E quando este homem de Deus, ele como ele estava na frente do evangelismo, né, ele parou. Nós paremos junto, né, com ele, né. Aí ele começou ali expulsar ali, dizendo que toda enfermidade no nome do Senhor Jesus viesse sair, né. E ali ele começou a orar, e quando ele orava, a oração que ele orava, vinha uma oração do céu, uma voz do céu, né, que era a voz deste homem de Deus. E quando ele orava, ali aquela oração era a oração do missionário Davi Miranda orando de novo, né, expulsando ali aquele demônio, né, que era o espírito de Satanás que estava naquele bruxo. Aí o bruxo, né, com muita fúria, muita raiva, né, começou ali a fazer um ritual mais forte, né, e rodava, e pulava, e gritava, né, para invocar ali os demônios, guia, né, para que viesse dar força para ele. Aí, irmãos, eu consegui contemplar ali, né, aquele homem, ele estava vestido como se fosse uma pessoa indígena, uma pessoa meio semelhante a uma pessoa indígena, né, indígenas, ou um índio, né, para os irmãos entenderem melhor, né. Aí ele estava ali com a saia, né, uma saia ali, como se fosse uma roupa cortada, picada, né, e uma roupa muito curta, né, da pombagira. E ali, irmãos, aquele homem, ele se levantou ali no redemoinho, né, e começou a se levantar ali, uma altura de mais ou menos 4, 5 metros de altura, e flutuava no ar. Debaixo dele tinha um redemoinho que rodava. Aí este homem de Deus, que estava na frente do evangelismo da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aí que apareceu o pastor nosso, né, o pastor Eduardo Santos, muito idêntico a ele, né, para os irmãos entenderem melhor. Aí ele começou a orar com a oração, né, que o missionário Davi Miranda fazia, né, e aí ele pegava e falava assim: Satanás, você tem que sair, você tem que ser repreendido, e é no nome do Senhor Jesus, tu tem que sair, Satanás, sai deste corpo agora. E ali ele expulsava, né, irmãos, começava a clamar ali, expulsando, né, com a voz do missionário Davi Miranda. E ali ele orava, irmãos, era muito tremendo, né, ver aquela visão, né. E o bruxo ali começou a ficar com muita mais fúria naquela visão. Ele rodava, ele pulava, e rodava e pulava, e ficava rodando, né, movimentando as mãos, movimentando os pés, como se estivesse pulando em cima de uma brasa de fogo, né, ou em cima de algum espinho, né, e tentando se proteger, mas era o jeito do ritual que ele estava fazendo, né. E ali Satanás estava incorporado naquele homem, né, naquele bruxo. Aí, irmãos, de tanto que esse grande homem de Deus, ele orava, expulsando ali o mal, aí ele começou a perder as forças, né? Eu creio que os demônios foram saindo devagar, até que aquele redemoinho desapareceu, né? Numa fumaça, saiu, espalhou assim para os cantos, né? Aquele bruxo, ele caiu, né, lá do alto, daí, através da oração, né, que os irmãos, né, e também fazia juntamente com esse homem de Deus, né, que tinha a voz do missionário Davi Miranda. Aí, como eu acredito, né, meus irmãos, assim, né, discernindo essa visão, eu acredito muito que realmente, né, era o nosso pastor Eduardo Santos, né. Para muitos talvez não vão entender isso, mas amém, né. Aí, irmãos, resumindo essa visão, aí ele caiu, né, naquele chão ali, em cima daquele altar, espalhou ali os cantos ali, as imagens que ele estava invocando, também adorando, né, ali pelo ritual que ele estava fazendo, as velas, tudo caiu espalhado pros cantos, né, e ali eu fui mais próximo na visão, né, cheguei mais próximo, né, e pude contemplar, né, este homem de Deus, né. Ele chegou e aproximou mais perto daquele homem, né, aquele bruxo ali começou a gritar, né, endemoniado, né. Aí ele ponhou as mãos ali para expulsar o demônio, né, o espírito de Satanás que estava naquele homem, né. Aí, irmãos, o que eu achei mais tremendo, irmãos,
foi as coisas que eu pude contemplar ali, né? E a voz que vinha de Deus, né? A voz que vinha lá do alto, do céu, né? Que isso me tocou muito, né? Me deixou muito interessante esse caso, né? Deste sonho, né? Por isso que eu decidi também contar aí essa visão, amém? Mas aí, irmãos, aquele homem de Deus, ele pegou ele e começou a expulsar o espírito de Satanás daquele bruxo. E eu olhei para os lados, né, daquela visão, ali diante do altar onde estava aquele bruxo. Eu vi ali uns sapos, né, aqueles sapos de estátua, né, que são sapos grandes. Não sei se isso daí tem na magia negra ou na macumba, né? Uns sapos verdes com os olhos vermelhos, né? Eram estátuas grandes, né? Não era estátua pequena, né? Era mais ou menos aí da altura, né? Vamos comparar aí uma altura de um cachorro muito grande, uma altura grande, né? Aí esses sapos verdes com os olhos vermelhos, né? Eram estátuas, né, irmãos? E ele estava adorando, né? Aquelas estátuas. Aí tinha outra estátua que era de um macaco, né? Semelhante ao macaco prego, né? Para alguns que conhecem o macaco prego, muito semelhante também. Só que era muito maior, né? Não era pequena, a estátua era grande. Aí eu olhei para outra, né? Tinha outra estátua semelhante a uma pessoa, a um ser humano, só que não consegui contemplar muito, né? Porque ela tinha caído de lado, né? Aí eu não consegui olhar direito, né? Mas eu pude mais ou menos imaginar que fosse uma pessoa, né? Uma estátua preta, né? Uma estátua, né? Preta, né? Feita aí, né? Não sei se é de gesso ou de madeira, não sei, né? Mas ela estava pintada de preto, né? E no meio de uma luz escura, né? No meio da escuridão ali, em volta, né? Do altar. Aí, irmãos, este homem de Deus, quando ele começou a expulsar esse espírito de Satanás, né? Os irmãos, né? Começaram a louvar, né? Um louvor, eu acredito que foi inspirado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, que deu a graça, né? Para minha esposa aí tá escrevendo este louvor, né? Foi um louvor que ela compôs tem pouco tempo aí, né? Não sei se já está aí no canal aí, se a minha esposa já colocou, né? Que conta aí a história, né? Das pessoas, né? Que estão passando aí por lutas, né? Grandes aprovações, né? E eu vou pedir para o pastor Roberto estar apoiando aí em sequência deste testemunho, né? Glória a Deus aí. O louvor que minha esposa aí compôs, né? Aí no momento que ela louvava, os irmãos louvavam também, né? Este louvor, aquele homem ele começou a ficar liberto, né? Até que através do louvor e da oração, né, que aquele homem de Deus fazia, aquele bruxo, aquele macumbeiro, ele ficou liberto, né? E aí, irmãos, ele pegou, assim que ele ficou liberto, né? Ficou são, ficou em paz ali chorando, né? Com medo, assustado. Aí, de repente, irmãos, aquele homem de Deus começou a falar em profecia, né? Em profecia, ele profetizava, né? Ali, tudo o que estava acontecendo na vida daquele homem, né? E assim, Deus estava requerendo dele, né? Até que aquele homem ganhou um temor e aceitou a Cristo como Salvador da sua alma, né? Então, o bruxo, irmãos, ele aceitou Jesus para a glória de Deus, né? Então, irmãos, fica aí esta grande experiência que eu tive com Deus, né? Foi na madrugada de ontem, né? Essa experiência aí, eu queria já ter passado para os irmãos aí, mas não tive tempo. Mas graças a Deus, né? Deus me deu a graça para estar gravando aí este áudio, né? E eu acredito, irmãos, que em breve, né? A igreja aí vai ser já está sendo levantada, né? Graças a Deus, mas eu acredito que Deus em breve vai começar a derramar aí os dons, né? E muito mais experiência para vários irmãos aí. Está sendo usado aí, né, nas mãos de Deus, né? No louvor. Então, você que louva, você que adora o Senhor, se dedica mais no louvor, você que tem dons aí espirituais, eu acredito que o Senhor vai aperfeiçoar os vossos dons, né, irmãos? Então, vamos orar para que Deus venha nos usar e venha usar também, eu acredito, o nosso pastor Eduardo Santos aí, né? Muito mais do que o Senhor já tem usado, né? E eu acredito que Deus vai exaltar aí os que estiverem firmes aí nessa igreja aí, amém? Então, fica aí meu testemunho aí, essa visão aí, essa experiência que eu tive com Deus. E quem vos despede sou eu, aí o nosso irmão Diácono Ezequiel Nunes. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Roberto Medrade, os irmãos, amém, que estiverem ouvindo aí este áudio, né, dessa experiência
que eu tive com Deus. Amém, irmãos? Me socorre, me sustenta. Esta luta que eu estou passando não é prova, é consequência. Me perdoa, peço a misericórdia. Senhor, sei que sou tão pequeno, me dá força nesta hora. Me perdoa, peço a misericórdia. Senhor, sei que sou tão pequeno, me dá força nesta hora pra vencer, pra vencer.